Meus queridos inscritos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Eu vou fixar aqui o nosso vídeo para você poder estar assistindo com mais qualidade. Nós estamos aqui no canal Casos da Igreja, não para sujar, não para queimar o filme de ninguém, mas apenas para trazer histórias verídicas que aconteceram em alguns ministérios, histórias tristes, não são histórias que nós ficamos felizes em falar. Mas precisamos falar, assim como Paulo orientou os irmãos de Coríntios sobre o jovem que estava tendo relações com a sua madrasta. Nós aqui estamos também falando com vocês para que estes casos sirvam de exemplos a não serem cometidos na igreja, porque são muitos escândalos, viu? Mas vamos aqui comentar mais um caso do pastor Cavaleiro do Zodíaco. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Existia um ministério em uma certa cidade muito abençoado, onde um pastor que tinha até o título de apóstolo, ele tinha um ministério muito bom, um ministério grande, uma rede grande de pastores, uma rede grande de membros, de discípulos, enfim, um mega ministério para a dimensão da cidade onde ele era pastor. E esse pastor, ele era muito brincalhão, gostava de debochar dos outros ministérios, gostava de rir dos outros ministérios. Enfim, era uma pessoa meio polêmica também, sabe? Envolvido com várias coisas, envolvido com seus cavalos, com as coisas do seu pai. Ele seguia sua vida, com um ministério muito próspero. No entanto, algumas más línguas começaram a notar alguns comportamentos estranhos daquele pastor, que inclusive pregava muito moralismo, gostava de pegar no pé dos jovens, falando que os jovens tinham que pedir a ele para namorar. Enfim, era um camarada que gostava de controlar as pessoas. Só que tinha um problema, ele tinha um fraco, mulher. Era casado, mas tinha um fraco. E os anos foram passando, aquele ministério crescendo cada vez mais, mas por debaixo do tapete haviam casos que esse pastor tinha cometido aí, adultérios que estavam debaixo do tapete. Mas ele, embora fizesse esse tipo de coisa, gostava de criticar aqueles que caíam em pecado, gostava muito de falar de outras igrejas e gostava de desmascarar profetas. Ele gostava de ir em reuniões onde os irmãos eram usados em revelação e profecia e gostava de dizer que estava ali para refutar os irmãos. Enfim, era um camarada que se achava acima de todo mundo. Tanto é que tinha o título de apóstolo, rei, né? O chefão. Até que um dia os irmãos da igreja descobriram que este pastor estava pisando na bola, estava lá traindo com uma irmã que era da igreja também, casada. Isso repercutiu muito negativamente na vida deste pastor. Os próprios irmãos da igreja o destituíram, não aceitaram, mas ele continuou de cabeça erguida, achando que era o dono de tudo. E acabou que a igreja rachou, como muitas igrejas racham aí. Uns foram para uma igreja, outros foram para outra, outros fundaram outro ministério. E vida que continua, né? No entanto, o casamento do rapaz e da moça lá, a qual a moça ele se envolveu, acabou o casamento, né? Infelizmente aí terminaram, se separaram porque o rapaz não aguentou ficar com a esposa que havia o traído com o seu pastor, né? O seu mentor, o homem de Deus, o profeta, o apóstolo, né? Então, irmãos, mais um triste caso que acontece. O pastor segue a vida com sua esposa o perdoou, mulher de Deus, mulher séria, o perdoou, tá com ele lá, tá tentando recomeçar, né, reconstruir aí o ministério deles. Aí a pergunta que fica: por que esse pastor não abaixa a cabeça e vira um pastor que venha a ser pastoreado por outro? Por que essas pessoas que são envolvidas com essas gambiarra aí, que são pastor, não entendem que não tem chamado de Deus para tal coisa? Não é porque o seu ministério prospera, porque você tem 1 milhão de seguidores no seu Instagram, no seu TikTok, no seu Facebook, no seu YouTube, que você é um homem aprovado por Deus. As suas obras dirão se você é aprovado por Deus ou não. Aí sempre usam o exemplo de Davi. Meu amigo, Davi não era sacerdote, Davi não era pastor de igreja, Davi era um rei, ele era um cargo político. Entenda isso em nome de Jesus. Para com essa conversa fiada, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E, meu amigo, vamos lá então para a Bíblia, tá? Antes de Samuel, o profeta, existiam, antes e contemporaneamente a Samuel, existia Eli e seus 2 filhos sacerdotes, Ofni e Finéias. Eli era o sumo sacerdote. Ofni e Finéias ficavam lá cuidando do templo. A minha Bíblia descreve que Ofni e Finéias eram sacerdotes adúlteros e, além disso, eram ladrões, porque a Torá tinha um mandamento sobre a questão das ofertas, que a gordura era para deixar queimar como sacrifício para Deus, como aroma agradável. Eles metiam o garfo
e faziam o quê? Eles pegavam a carne ainda com a gordura, não deixavam a gordura se liquefazer, a gordura derreter. E isso era muito triste, porque além do adultério que eles cometiam, era notório a todo o povo que eles deitavam com mulheres na tenda lá, onde estava o tabernáculo. Eles também faziam adultério espiritual cometer isso, porque Deus pedia a gordura para aroma suave, para queimar ali. Eles não deixavam a gordura desfazer, eles pegavam a carne com a gordura, porque nós sabemos, nós que apreciamos um churrasco com contrafilé, com entrecorte ou com uma picanha, a gente sabe que a gordurinha é tudo de bom, né? Então o que aconteceu com eles? Passou um tempo até que Deus usou Samuel para falar com eles, com Eli, que o fim do ministério deles havia chegado, que eles iam ser extirpados da terra, assim como sua descendência. E aconteceu. Aconteceu que, além deles serem mortos, a arca foi levada. Então, quero dizer o seguinte, esses eram sacerdotes, olha a consequência que foi o pecado de adultério na vida deles. Então, para com essa conversa fiada, de Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. Então, eu sou pastor, eu traio. Meu amigo, cuidado, cara. A cobrança para quem é mestre, para quem é pastor, quem é ensinador é maior, meu irmão. Eu faço esse vídeo aqui com temor e tremor. Eu falo essas coisas que aconteceram, que eu sei. Não é para, igual eu falei, não é para trazer o nome de ninguém, para ninguém conhecer, não. Tanto é que numa história eu usei nomes fictícios. Porque eu convivo com essas pessoas muitas vezes. Eu tenho negócios com elas muitas vezes. Eu as vejo na rua muitas vezes. Eu compro no comércio delas. Eu não vou deixar de abençoar a vida delas por conta do que aconteceu. Mas eu deixo esses exemplos para que eles sejam um norte para você que é pastor, que é líder, que está cometendo essas coisas. Deixar isso de lado antes que a consequência venha, antes que a colheita chegue. Esse pastor, por exemplo, aí, que eu estou falando, ele perdeu muitas pessoas que confiavam nele, a confiança caiu, e caiu em descrédito, irmãos. Pessoas foram para o mundo, pessoas deixaram Jesus por conta dessa coisa, desse tumulto. Uma família foi desfeita. Fora o escândalo que trouxe para a cidade, onde aconteceu. Ele tá lá, tá com a esposa, tentando recomeçar, mas não é mais a mesma coisa, nunca vai ser. A gente pega um exemplo aí do Jimmy Swaggart. Esse Jimmy Swaggart foi um pastor norte-americano que ele traiu a esposa com prostituta. Era uma briga para quem era o televangelista maior, né? Então tinha aquela briga, um denunciava o outro. Até que descobriram o rolo dele, denunciaram ele. E ele, em rede nacional, pediu perdão, foi desligado da convenção na época. Ele ficou bastante tempo sumido. Voltou recentemente, lançou uma Bíblia de estudo aí, talvez no seu momento de caverna, né? Lançou a Bíblia de estudo. Teve o ministério restituído, mas ficou anos sumido. Foi acho que uns 10 anos ou mais que o Jimmy Swaggart ficou longe da mídia. Era um pastor muito famoso, ele podia ter saído daquele ministério e aberto outro. Não, ele aceitou a disciplina, ficou em quarentena aí, digamos assim, e voltou. Mas hoje o pessoal não quer ficar na quarentena, eles aprontam, eles já vão para outro ministério, fundam um novo ministério. Aí eu conheço pastores aqui que tem 4 casamentos. Ah, mas você não tem que se meter na vida dos outros. Eu não estou me metendo na vida de ninguém. Eu estou só dando exemplos ruins que acontecem. Tá? Eu penso assim, o pastor divorciou porque a esposa traiu, ele tem direito de casar com outra mulher agora. Eu fico vendo essa sem vergonha, esse pastor traindo a esposa, saindo com um monte de mulher da igreja, saindo com jovem da igreja, com ciúme de jovem da igreja, que até isso tem, gente. E aí depois você vai descobrir que na verdade não era ciúme, era desejo que o cara tinha na mulher, tava de olho na mulher dos outros, ou de olho em alguma jovem na igreja, e ficava lá dando uma de santarrão, querendo fazer propósito na casa dos irmãos. Outra coisa, esse negócio de pastor ficar toda hora na casa do irmão. O irmão é casado, o cara tá lá. O cara sai pra trabalhar, o cara entra na casa dele. Isso tá errado. Isso ninguém tem que fazer, não. Você sabe que o irmão não tá em casa, você não tem que ir na casa do irmão, cara. Você tem que respeitar. Aí eu fico vendo, rapaz, uma vez, eu não vou contar essa história, porque isso aqui vai ser um caso também. Mas uma vez tinha um irmão, o irmão saía pra trabalhar, a mulher ficava em casa sozinho, o malandro, o obreiro lá da igreja, enfiava na casa do irmão. Aí a mulher falou, rapaz, pode parar com essa palhaçada, que eu não sou o que você tá pensando não, viu? Aí o cara contou um monte de caso pra ela, que tinha saído com não sei quem. Ela falou, aqui você não vai sair com ninguém não, vai embora da minha casa. Então esses são os sujeitos que se enfiam na igreja com esse interesse em mulher, interesse em safadeza, interesse em pilantragem. Aí você não pode denunciar. Ah não, você tem que dar nome, eu não vou dar nome pra ninguém, eu não quero tomar processo nas costas, eu não sou maluco. Agora, quem sabe que a carapuça vai servir. Agora, eu acredito que alguns que reclamam disso, chamam de mentiroso, é porque tá cometendo a mesma coisa. E não quer se consertar, quer viver na lama. Então sai da igreja, cara, vai pra lama, fica na lama, é melhor. Eu não sou desses que fala que é melhor um pé no mundo e outro na igreja do que os dois no mundo. Vai pro mundo de uma vez, que é menos um pra dar escândalo, é menos um pra perturbar, é menos um pra trair mulher, é menos um pra destruir família. Isso é coisa séria, ministério é coisa séria, rapaz. Tem que falar nome. Eu não vou falar nome nenhum, cara. Pesquisa pra você saber, vai nas cidades aí, pesquisa, que aí você vai saber o nome. Eu só tô aqui
como um alerta para todos que estão cometendo essas coisas para não cometerem, porque depois a consequência é grande. Que Deus possa abençoar a sua vida e que, se você está no caminho do erro, você possa se arrepender, irmão, enquanto é tempo. Você, irmã, enquanto é tempo. Porque depois que o tempo passar, já era, viu? Forte abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.